1 Reis, capítulo 22, versículo 1 ao versículo 4. Deus colocou no nosso coração esta palavra nessa noite para ministrar aos nossos corações. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Acabe faz aliança com Josafá. Glória a Deus. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo, é noite de cura, é noite de milagre, é noite de bênção. Nós já temos sentido a presença do Espírito Santo, a glória do Senhor está neste lugar. Diz-nos assim: estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: eu serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero aqui agradecer a Deus, hoje pelo fechamento do trimestre da Escola Bíblica Dominical, quase 70 pessoas, faltou pouco para 70 na Escola Dominical hoje. Não é números que nós queremos fazer, irmãos, é que os irmãos aprendam a palavra de Deus, é que nós aprendemos a palavra do Senhor. Seus filhos, as suas crianças, tem a classe de 2 a 4 anos, de 5 a 6 anos, 7 a 8, de 9 a 11, de 12 a 14, e depois tem de jovens, tem dos adultos, então tem para todo mundo aprender. Só falta você estar na escola dominical. O texto que nós lemos, irmãos, fala sobre Acabe faz aliança com Josafá. Para quem não sabe, Acabe era rei de Israel, no reino do norte. Josafá, rei de Judá, no reino do sul. E os irmãos sabem que o rei Josafá, ele sempre foi temente a Deus. Acabe, ele desviou-se dos planos de Deus, quando ele assumiu casamento com Jezabel, de Samaria, um povo misto no reino do norte, e Jezabel seduziu Acabe, e levou a idolatria para dentro de Israel. Os irmãos sabem muito bem da história, que derrubou os altares do Senhor e implantou a idolatria dentro de Israel. E Acabe sendo rei do povo de Deus. E a Bíblia nos diz que, passados os tempos, que a Síria, 3 anos, que a Síria não fazia guerra contra Israel, e tinha uma cidade, Ramote-Gileade, que Acabe chega para Josafá e diz: olha, sabe que Ramote-Gileade é nossa? E que o rei da Síria nos tomou e nós estamos calados, nós estamos quietos, nós vamos deixar com ele? E aí, está disposto a ir comigo na guerra? Está disposto a pelejar comigo? Qual foi a resposta de Josafá? Como tu és, serei eu. O teu povo, como o meu povo. Os teus cavalos, como meus cavalos. Irmão, essa aliança não agradou a Deus. Essa aliança não agradou a Deus. O tema nessa noite, para esta mensagem, é cuidado com as alianças. O que é isso, pastor? Aliança é um concerto que a gente faz. Aliança é uma amizade, um laço de amizade que a gente faz. Cuidado com quem você está fazendo aliança. Acabe estava desviado, irmãos.
Acabe estava desviado, Josafá era mais temente a Deus, irmão, viu quantas vitórias Deus deu para Josafá, e Josafá pega e vai, desce de Judá até Israel, e lá faz uma aliança com Acabe, para guerrear contra, Ramote de Gileade, para tomar a cidade de Ramote de Gileade, que estava no poder da Síria, e já fazia 3 anos que não havia guerra, mas Acabe, provavelmente induzido, seduzido pela Jezabel, ele vai e chama quem? Josafá, e Josafá aceitou. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Josafá falou assim, ó, eu até vou contigo, mas no versículo 5 vai dizer, disse mais Josafá ao rei de Israel, faz o seguinte, consulta a Deus, consulta ao Senhor, consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. Irmão, tome muito cuidado que o que começa errado nunca dá certo. Cuidado que o que começa errado, termina errado. Os irmãos sabem que essa aliança aqui quase custou a vida de quem? De Josafá, não foi a de Acabe. Quase que ele morre por causa desta aliança. E às vezes nós estamos fazendo aliança com pessoas que hoje parece ser seu amigo, parece ser sua amiga. Mas lá na frente, você vai se decepcionar. Você vai sofrer decepções. Acabe decepcionou. Josafá foi decepcionado com Acabe. Porque os irmãos vão ver lá na frente que eles quase mataram Josafá pensando que era Acabe. Eles queriam matar o rei. Então, o Josafá chega, olha, consulta a palavra de Deus. Deus dá um conselho para mim e para você nessa noite, irmão. Não faça nada sem antes consultar a Deus. Que é isso, pastor? Consultar a Deus. Entra no teu quarto e pergunta se é da vontade de Deus. Pergunta se Deus está nesse negócio. Se Deus falar não está, não tenta ir adiante que o negócio vai pegar. Se Deus disser, espera um pouco, você espera um pouco, que Deus vai trabalhar. Se Deus disser sim, pode abraçar que Deus vai sustentar. Mas consulta a Deus primeiro. Não é depois que você fazer que você vai consultar a Deus, não. Tem gente que depois que faz, é que vai perguntar a Deus se pode. Aí já fez o que tinha de fazer e nada dá certo. Então consulta. Porque tem gente que tem medo de consultar a Deus. Davi, tudo que Davi ia fazer, Davi consultava a Deus. Eu posso? Não posso? Muitas das vezes nós temos medo de consultar a Deus, sabe por causa do quê? Por causa da resposta. Porque às vezes Deus não vai dar a resposta que eu quero. E nem tudo que eu quero, Deus quer para mim. Tem coisa que eu quero que Deus sabe que vai me prejudicar, Ele nunca vai colocar na minha mão. Deus nunca vai pôr na minha mão aquilo que vai me prejudicar. Então, eu não sei, tem alguém esperando uma resposta nessa noite, o Espírito de Deus manda te dizer, entra no teu quarto, consulta o Senhor, Ele vai te responder e vai te dar a resposta. Aí a Bíblia nos diz, então o rei, versículo 6, nós vamos uma leitura textual nesta noite, irmãos. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, quase, quantos? Profeta, olha, é profeta e profetada. Quase 400 profetas, quase 400 homens. Tá aí, ó, juntou os profetas, até quase 400 homens e disse, irei eu a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? O que os profetas falou? Um a um, pode ir, rei, o Senhor é contigo. Aí vinham o número 2, o número 3, o número 4, 300, 400. Pode ir que o Senhor é contigo. O Josafá olhou aqui e falou, peraí, esse negócio está errado. Esse negócio está errado, esses profetas, é profeta comprado. Porque todos, um a um, falam a mesma coisa. Irmão, nós estamos vivendo esses dias. As pessoas só profetizam coisa boa para quem está andando errado.
A pessoa está andando errado e os profetas estão dizendo: o Senhor é contigo, vai nessa tua força, que você vai isso, mais aquilo, que eu vou te dar uma casa, que eu vou te dar um carro, e a vida está ruim. Mas aqui o Senhor disse, o Josafá olhou e disse: eu não vou subir com você consultando esse monte de profeta, que todos estão falando a mesma coisa. Não tem um homem de... Olha que Josafá, vamos ver aqui, vamos para o texto. Disse, porém, Josafá: não há aqui o quê? Isso aqui que é gostoso. Não há aqui o quê? Algum profeta do Senhor? O que ele estava dizendo? Esses aí é seu. Esses aí estão comendo na mesa de Jezabel. Jezabel está sustentando eles. Quando o profeta é comprado, ele não pode pregar a verdade. Quando o profeta é comprado, ele não pode combater o pecado. Sabe por quê? Porque senão ele não vai ter o cachê, ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter a solução. Mas Deus nessa noite diz: meu filho, prega a minha palavra, porque quem te sustenta sou eu, o Senhor dos exércitos. Sou eu que te sustento, não tenha medo. Aleluia. Aí ele diz: não há ainda aqui algum profeta do Senhor no qual possamos o quê? Consultar? Irmão, tem hora que eu fico irritado das pessoas correndo atrás de falso profeta, na internet, caçando site, resposta, procurando, irmãos. Irmão, a maior revelação é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Chega de ser enganado, chega de ser enganada. O Josafá falou: eu não vou ser enganado por vocês não, vocês são 400, mas eu não acredito em nenhum de vocês. Eu quero um homem de Deus. Eu quero um homem de Deus. E eu vou te dizer, na direção e na unção do Espírito de Deus, tem muita gente denominado homem de Deus, mas são verdadeiramente víboras do diabo, que está levando o povo para o inferno, irmãos. Está cheio por aí, mas o povo quer facilidade. O povo quer facilidade. O povo quer chave. O povo quer vida boa. O povo quer chave de carro, chave de casa, chave disso, chave daquilo e tudo mais. Mas o Senhor está dizendo: não creiais a todo profeta. Tem gente dizendo, falando que sou eu, mas eu não estou falando na boca deles. Aí a Bíblia nos diz: então disse o rei de Israel a Josafá. Quem falou para Josafá? O rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Acabe. O que Acabe falou para Josafá? Olha aí. Ainda há um por quem podemos consultar o Senhor. Graças a Deus que ainda tem um. No meio de 400, graças a Deus, evangelizazinho, que tem um. Deixa eu ver se tem um aqui ainda. Deixa eu ver se tem um aqui ainda. Tem um aqui ainda? Aleluia! Ou estás comendo na mesa de Jezabel, ou estás comendo na mesa de Acabe. Aí a Bíblia nos diz: tem um que podemos consultar o Senhor, porém, eita, eu gosto desse aqui demais, irmão. Porém, tem um porém, eu o aborreço, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Eu não gosto nem de ver ele. Porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Tem um aí, mas ele nunca fala coisa boa de mim. Ele só vem, espada, espada e espada. Irmão, a espada corta. Acabe estava achando ruim porque a espada corta para quem está errado. A espada corta para quem está andando errado, fora da presença do Senhor. É a vara. Por isso que Davi fala assim: Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Quer dizer, vara é E Davi achava bom ainda: quando o Senhor me bate, eu aceito. Quando o cajado do Senhor tudo me consola. A palavra do Senhor me consola. Se o Senhor me der umas varadas, estou consolado. Se for cajado para me consolar, eu estou consolado, Senhor.
Agora tem gente que Deus for chamar a atenção deles, eles não aceitam. Eles estão achando que são semideuses. Eu estou até com medo, irmão, de sair daqui uns tempos, porque já saiu, já ungiram num lugar aí, rei na igreja. Eu estou com medo de que um dia vocês lançar aí um negócio e dizer assim, irmãos, nós vamos fazer uma eleição para ver quem vai ser o vice-deus. Porque os homens acham que a igreja é deles. Os homens acham que a igreja, irmão, a igreja ela é de Jesus Cristo, irmãos. A noiva ela é de Cristo. Quem aqui aceitaria alguém mexer com a sua noiva? Quem aqui aceitaria mexer com aquela que seria a sua futura esposa? Ninguém. Deus também não aceita mexer com a noiva dele, com a noiva do seu filho. Aí a Bíblia diz, ele nunca profetiza bem de mim, só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá. Josafá já era temeroso. O que Josafá falou? Olha, não fala assim, é homem de Deus, hein? Cuidado. Não fala do homem de Deus. Josafá deu conselho para Acabe. Não fala do homem de Deus. Fala assim não, rei. Não fala não. Então o rei chamou um eunuco e disse, traz-me, o quê? Depressa. Eu tenho pressa. Traz Micaías. Traz o Micaías aqui. Filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua... Todos os profetas, os 400, todos lá bajulando. Os profetas bajuladores. Profetas bajuladores. Aí a Bíblia diz, Zedequias, que era também do lado de Acabe. Sabe o que faz? Zedequias, filho de Quená, fez para si 2 chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios até de todos consumir. Falso profeta. Falso profeta. Deus vem com uma palavra, o falso profeta vem com outro. Irmão, se nós estivermos andando errado e alguém estiver trazendo palavra de elogio para nós, casca fora. Está errado. Paulo um dia estava andando na cidade de Éfeso, alguém chegou e disse, são servos do Deus Altíssimo. Esses aqui são homens de Deus. Isso não foi nem um dia, nem 2 dias. E Paulo ficou encucado com aquilo, falou, mas peraí, esse negócio está errado. Esse elogio não está vindo, esse elogio não está certo. No outro dia Paulo falou assim, o negócio é o seguinte, Satanás, sai dela agora. Puf! Estava elogiando, por isso que eu te falo, tome cuidado. Às vezes está profetizando, mas é um próprio inimigo na boca da pessoa. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que o Espírito espertamente diz que no último dia apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito de demônios. Dando ouvido a espírito de demônio. Que vai agir, irmãos. Você acha que vai agir lá fora? Ele vai querer agir no meio do povo de Deus, igual aqui, Esses 400 profetas estavam no meio de quem? Dos ímpios? Não, do povo de Deus. Porque lá fora já estão lixo. Aí o inimigo quer trazer o lixo para dentro da igreja. Aí ele falou essa mensagem. Todos os profetas profetizaram assim. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramot de Gileade e prosperará, porque o Senhor te entregará na mão do rei. O mensageiro foi chamar Micaías e falou-lhe dizendo, olha aqui, Micaías, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Os 400 que estão lá, está bajulando o chefe. Os 400 que estão lá, estão todos falando uma só palavra. Você não vai falar diferente. Você não vai falar diferente deles. O que aconteceu, irmãos? Olha aí, versículo 13. O mensageiro foi chamar Micaías. Vês aqui as palavras dos profetas. A uma voz predizem coisas boas para
o rei. Você vai falar coisa boa para o rei. Aí ele diz: seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. Fala bem. Irmão, o inimigo quer mandar nos profetas de Deus. O inimigo quer tomar a boca dos profetas de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: se eu me calar, se vocês se calar, Deus vai levantar pedra. Eu não posso fechar minha boca, eu não posso deixar de denunciar o pecado, de denunciar a maldade que o mundo está tentando impor sobre a igreja, sobre o povo, porque eu seria covarde. Eu seria covarde se eu não pregasse a verdade, se eu não ensinasse a verdade, se eu não estivesse ensinando o caminho do céu. Aí a Bíblia nos diz: porém Micaías, ao porém de novo. Porém, Micaías, isso aqui é homem de Deus, irmãos. Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso vou falar. Doa onde doer, acerte onde acertar. Eu vou falar o que Deus pôs na minha boca. Eu já fui pregar em congresso grande, irmãos, alguns anos atrás, e Deus me deu palavra que eu falo: Deus, não vou falar. Eu fecho a porta. E eu tinha que entregar a palavra. É a coisa mais difícil. É você pregar na igreja dos outros e Deus te dá uma palavra de correção. E você não pode se negligenciar, você tem que entregar. Não importa se você vai vir embora de a pé. Mas você tem que entregar. E até hoje, graças a Deus, o que Deus manda eu falar, quer nem saber, se não me chamar mais, não tem problema. Mas tem que falar, aqui ó: viva o Senhor, o que o Senhor me disser eu falarei. E vindo ele ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade ou não? Aí ele disse: sobe, o Senhor, sobe e serás próximo, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o rei disse: até quantas vezes conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Você está querendo mentir para mim, Micaías? Aí o Micaías fala assim, ó, olha aqui, irmãos, presta atenção, para você não perder o raciocínio da mensagem. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Você era o chefe deles, e Deus me mostrou que eles estão todos esparramados, sem rei e sem senhor. Está aí, ó, pode ver, como ovelha que não tem pastor. Disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Você não comanda o reino. Quem comanda o reino é a tua mulher. Quem manda no teu reinado é a tua esposa. Ai, Jesus, me ajuda. Glória a Deus. Quem manda no teu reinado é a tua esposa. Por isso que eu estou vendo Israel disperso, como ovelha sem pastor, um povo sem um senhor. Irmão, tome muito cuidado. Tenha um bom senso, esposa a esposa. Ninguém queira ser maior do que o outro, porque vocês se uniram para serem um só. Então vamos viver em harmonia. Vamos fazer, vai fazer alguma coisa? Está disposto? Você aceita? Não. Então tá bom, vamos orar. Não é chegar e já, bem, comprei um carro. Cadê? Está ali. Mas você não me falou nada. Você tinha dinheiro? Ixi, eu tinha guardado, eu tinha 50 mil no banco. Eu nem sabia. Se você morre, peste, e se eu ficar perdido? Então, junto. Por que o reino de Acabe foi destruído? A Jezabel, ela era idólatra. Né? Idólatra. Vamos mais. Então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim coisa boa senão mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Aí o Micaías teve uma visão. Viu o Senhor assentado sobre um trono e todo o exército do céu junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. Disse o Senhor: quem induzirá? Quem vai levar? Quem vai seduzir?
Acabe para que suba Ramote de Gileade. Já que ele está desconfiando de Micaías, está desconfiando dos 400 profetas, aí saiu um espírito. Que espírito é esse, irmãos? Hã? Olha aí. Então disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba Ramote de Gileade? E dizia desta maneira, e o outro de outro. Então saiu o quê? Versículo de número 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante de quem? O que é espírito? É que eu não vejo. Você não vê. Mas ele se apresentou. Quer dizer, Acabe não viu, Josafá não viu, os profetas não viu, mas apresentou um espírito diante do Senhor e diz: eu vou induzir Acabe. Eu vou induzir os seus profetas. Aí disse o Senhor: com o quê? O que você vai fazer? Eita. Disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca deles, de todos os seus profetas. Irmão, não creais a todo espírito, provai se o espírito é de Deus. Nem todo mundo que prega, nem todo mundo que fala em línguas, nem todo mundo que profetiza, está na mão de Deus. Esse espírito aqui saiu e foi para diante e falou: eu vou induzir os profetas dele. Com o quê? Espírito de mentira. Eu vou pôr mentira na boca deles. Aí Deus: pode fazer. Aí diz: e tu induzirás ainda e prevalecerá. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os teus. Não era profeta de Deus, era profeta de quem? De Acabe. Não era profeta de Deus. De um meio de 400, Deus só tinha um. Como é que chama? Como que ele chama? Como que chama, igreja? Micaías. Aí disse: agora, pois, o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou mal contra ti. O Micaías falou para Acabe o quê? E o Senhor falou mal de ti. Não foi? O Senhor falou mal de ti. Por quê, irmãos? Acabe era o monarca que tinha obrigação de cuidar de quem? Do reinado de Israel. Do reinado. Ele foi lá no reino do norte e arrumou essa encrenca, a Jezabel, lá em Samaria. E Samaria era um paganismo tremendo, idolatria, Baal, Baalins e tantos outros. Acabe, é por isso que eu falo, cuidado com o jugo desigual. Cuidado com o jugo desigual. Não, ele vai converter. Eu vou ganhar ele para Jesus e vai converter. Depois você casa, você está lá orando e o outro está lá queimando vela. Hã? Não, mas não. Depois não adianta chorar depois. Aí acontece o quê? O ciumento dos Edequias. Você sabe que tem crente ciumento na igreja? Ele tem ciúme de um irmão ter muita amizade com o outro, da irmã ter mais amizade com o outro. Tem crente desse jeito, irmão, na igreja, ciumento. Sai espírito de ciúme, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Se o irmão cantou e a glória desceu, louvado seja. E se fosse eu podia ser maior. Se fosse eu que fosse pregar hoje, essa igreja ia balançar. Não é pula-pula. A obra é de Deus, a palavra é dele. A boca sua é dele. Eu e você somos apenas o barro aonde habita a excelência do poder de Deus dentro desse barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e nunca nossa. Diz Paulo. Vamos mais. Não vai dar tempo aqui. Zedequias, filho de Kenaá, chegou e feriu. O quê? Irmão,
ele chegou e deu um soco no queixo do profeta Micaías. Isso aí é do lado do Acabe. Você viu que quando o inimigo não consegue vencer de um jeito, ele apela? Ele apela para o braço. Irmão, acontece o que acontecer, não apela para o braço, apela para o joelho. Crente não apela para o braço, crente apela para o joelho. Você entendeu a mensagem? Crente não apela com o braço, crente apela com o joelho. Pai, eu coloco esta vida nas tuas mãos, e tu és o Deus que vai agir, Pai. Tu és o Deus que vai tomar conta. E Deus toma conta, e Deus dá a recompensa a cada um segundo as suas obras. Ele deu um soco no queixo e disse, olha aqui, irmão, que ousadia, diz Edequias. Por onde passou de mim, o quê? O espírito de quem? Espera aí, ele achava que o espírito só operava através dele. Só eu, ó, você não. Por onde passou o espírito do Senhor que entrou no você? É eu, ele não falou comigo. Eita Deus. Naquela época o Espírito não era derramado coletivamente, o Espírito era derramado individualmente para obras específicas. E esses Edequias não tinham o Espírito. O Espírito do Senhor estava sobre Micaías. E aquele soco no queixo custou caro para as Edequias. Cuidado, irmãos. Não precisa nem dar um soco no queixo. Basta apenas uma palavra e você pode ferir alguém. Você pode ferir uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, uma criança de Deus. Cuidado com as palavras, porque depois que fere com palavras, a Bíblia diz que é mais fácil ganhar a cidade de Cássia inteirinha do que ganhar um irmão que se ofendeu. Ele foi ofendido, ele não consegue mais conviver no meio da irmandade porque ele foi ofendido. Então cuidado para não ofender ninguém. Por onde passou o Espírito do Senhor que não falou comigo? Ele tinha que falar comigo primeiro. Foi isso que o Zedequias falou. Aí o Zedequias, o Micaías, e disse Micaías, eis que verá naquele dia, quando entrares na câmara para te esconderes, o preço que ele ia pagar por causa daquele soco. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías, e tornai trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz quem? Assim diz quem? O rei. Não é assim diz o Senhor, não. Assim diz o rei. Metei-o este homem. Não chamou ele de profeta, irmão. Desrespeitou a hierarquia. Metei esse homem. Não desrespeitou? Era profeta. Era profeta. Metei esse homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu volte em paz. Sustenta ele com um pão de amargura, de angústia, e com água de amargura, até que eu volte em paz. Vai dando água pão de angústia e água de amargura, até que eu volte em paz. Eu vou lá e vou arrebentar aquele povo de Ramote Gileade, rei da Síria, vou arrebentar todo mundo, e vou voltar. Eis. Maldita a hora que Acabe fala essa palavra. Disse Micaías, versículo 28. E disse Micaías, se tu me neguessou em deveve lamas. Mandou venerar mais de querer mais. Se tu voltares em paz, se você voltar bem, se você voltar de lá, ó, tinindo, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Rei Acabe, se o Senhor voltar em paz, eu sou um falso profeta, Deus não falou na minha boca. E todo o povo ouviu.
subiu para Ramote de Gileade. 29. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Pera aí, irmãos. Olha por que a aliança deu errado. Os dois tinham que estar de quê? De vestes reais. Os dois eram rei. Os dois eram rei. Aí o Acabe: eu vou me disfarçar e vou entrar na peleja. Quer dizer, eu vou tirar as vestes de rei. Você entra de rei. Que covardia, irmão. Ai, Jesus. Irmão, não... parece que Deus está falando com alguém nessa noite. Cuidado, você está para fazer uma aliança que pode lhe custar a vida. Foge! Não vai dar certo, você vai ver. E não vai ficar bem, não vai prosperar. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Depois não diga que Deus não avisou. Eu, porém, me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas... Maldade, hein? Você veste as tuas vestes. Que veste? Reais. Aí a Bíblia diz: disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Rei de Israel entrou na peleja, todo mundo, soldado. Aí o Josafá entra na peleja também, versículo 31. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: olha aqui, irmãos, preste atenção. Não tem como fugir dos olhos de Deus. Você pode esconder, você pode sair do Brasil, você pode ir para a Oceania. Você vai chegar lá, Deus está te esperando. Olha aí que coisa tremenda. Sucedeu que o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei. Você não vai matar soldado, você vai pegar o rei de Israel. Mais ninguém, se ferir mais ninguém, eu quero é ele. Eu quero é ele. Só que ele fez o quê? Irmão, disfarce não dura para sempre. Disfarce não dura, máscara não dura para sempre. É igual as irmãs, né? As irmãs fazem a pintura, maquiagem, né? Vem para a igreja bonito, tudo. E quando é amanhã cedo, lava o rosto. Será que era eu? O cabelo. O disfarce acaba. Aí ele diz: não mata soldado, só o rei. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros, Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. Quem que era? Quem que era, irmãos? Josafá. Ele estava de veste real. Era o único rei que estava ali. Porque o Acabe, covarde, estava disfarçado de soldado. Nunca seria achado. É por isso que eu te digo: ele não pode ser achado dos homens, mas ele é achado de Deus. Ele é achado pelo Senhor. Meu Deus. Aleluia. Aí disse, sucedeu, né? Vendo o chefe, disseram: é ele, certamente este é o rei de Israel. Chegaram a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. Josafá gritou. O que gritou? Sucedeu que vendo os carros, os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Irmão, quem deu livramento para Josafá? Foi Deus. Porque a hora que eles viram: vão matar ele, é o rei, é o único que está vestido de rei. Vão matar ele. Aí ele: para! Eles olhou: não é ele não. Não é a voz dele não. Não é a voz dele. E cadê ele? Estou aqui numa boa, né? Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Ninguém está me vendo. Aí Deus falou: não.
Versículo 34. E eu encerro aqui. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade. Sabe o que ele fez? Um homem pegou uma flecha, um arco, pegou uma flecha e fez, aonde cair isso aqui é esse mesmo. Pá! Deus dirigiu na flecha. Eu quero ele, eu quero ele. Diga para o seu irmão, não tem jeito de fugir de Deus. Não nos tenta esconder do Senhor, que de Deus não se esconde. De Deus não se esconde, mais cedo ou mais tarde, o disfarce cai. O disfarce cai. Olha aí, um homem entesou na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as irmão, olha que lugar difícil, entre as fivelas e a armadura. Quem guiou essa flecha? É o mesmo Deus que guiou as pedras de Davi até a testa de Golias. E Deus manda te dizer, fica na minha mão, que eu vou dirigir os seus passos, eu vou dirigir até a sua vitória. Não vai para a esquerda, nem para a direita, mas esteja nas minhas mãos, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Entra a couraça e disse o seu carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, pois estou gravemente. Soldado, eles queriam, era o rei. Aí ele disse, gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de fronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria pelo fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo, cada um para a sua cidade, cada um para a sua cidade. E morreu o rei, e levaram para Samaria, e sepultaram em Samaria. E lavando o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o sangue de Acabe, conforme foi profetizado no capítulo 21, quando matou Nabote, um homem inocente, um homem de Deus foi morto, porque a rainha Jezabel mandou ele matar. Irmãos, eu estou vendo Deus, eu sinto nessa noite, não são de Deus, Deus entrando na tua casa, muita coisa que está lá, muita coisa que está impedindo a ação do Espírito de Deus, está caindo tudo por terra nessa noite. A glória de Deus vai adentrar a tua casa, a glória, a flecha de Deus vai entrar na tua casa e vai acertar o alvo nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Canderebe alamanás. Oh! Hey, meneve candaramanás. Neve candaramanás. Olha a flecha de Deus. Olha a flecha. Você pode nessa noite falar eu vou falar para mim, você fala para você. Cuidado com a flecha de Deus. Cuidado com a flecha de Deus. Ai, decorre mi recebe que xeremana recebe alamanás. Neve candel vequece amas. Fique de pé, alamandou veremanás.